Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Gráfica Rápida do Zero. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse tipo aqui de tag, né? Tagzinha personalizada, então você pode fazer ela redondinha, você pode fazer ela compridinha, você pode fazer ela como um tagzinha biju, né? De colocar aqui brinco, essas coisas assim. Então você consegue fazer muitos tipos de tags diferentes. Eu vou mostrar como fazer na plotter de recorte e também de forma manual, tá ok? Bom pessoal, então eu vou começar a falar um pouco sobre a utilização das tags, né? Então as tags elas são muito utilizadas, por exemplo, em lojas de roupas, marcas de roupas, enfim, elas são muito utilizadas em lojas de acessórios, de bijuterias, tá bom? É um material muito fácil de identificar, por exemplo, os produtos, né? Então, por exemplo, essa tagzinha aqui, ela é uma tagzinha biju, de colocar um colar, né? De pendurar um colar. Então, é muito fácil a utilização. Você tem, por exemplo, essa tagzinha aqui, que é uma tagzinha biju também, de colocar brinco, né? Você tem, por exemplo, esse tipo de tag aqui, que é uma tag para você colocar em roupa ou outros tipos de produtos. Então você tem uma série de tags diferentes, tá bom? Por exemplo, esse tipo aqui são para você utilizar. Essas tags elas podem ser feitas em diversos tipos de materiais diferentes também. Por exemplo, no papel você pode utilizar o couché, o gloss, o offset, o craft, o metalizado, enfim, é uma série de papéis que você pode estar utilizando para fazer esse tipo de tag. Mas além dos papéis, elas também podem ser feitas em outros materiais, né? Por exemplo, tecido, couro, PVC, plástico, PS, enfim, são vários tipos de materiais diferentes que podem ser feitas essas tags. Provavelmente você que está começando sua gráfica agora, ou de repente você já tem até mais tempo de gráfica, mas você não vai conseguir fazer, por exemplo, uma tag em couro. É um processo diferente de produção, né? Então você vai provavelmente conseguir fazer as tags que são impressas, né? Por exemplo, nos papéis e fazendo os recortes, né? Fazendo papel, mesmo que você faça uma laminação, você vai imprimir e vai recortar. Provavelmente esse tipo de tag você vai conseguir confeccionar. E se você trabalha com sublimação, você consegue fazer também as tags em tecidos, tá? Então você tem alguns tipos de tags em tecidos que você vai conseguir trabalhar também, né? Além das etiquetas, existem tags em tecidos também, tecidos um pouco mais grossos, né? Enfim, você vai conseguir trabalhar com esse tipo de material. Bom, e além dos materiais diferentes, você também pode fazer em diversos formatos diferentes, como eu já mostrei alguns aqui para vocês, né? Então, uma série de formatos, você tem os formatos padrões, que servem até para você precificar o produto, né? Então, você tem ali uma tag padrão, em qual ela já está precificada ali, quantidade, né? Então você já tem valor para 100 unidades, 200 unidades, 500 unidades, 1000 unidades, 2000 unidades. Essas são as tags padrões, mas elas servem de parâmetro para você fazer as outras tags também, né? Então de repente você vai fazer uma tag personalizada, mas ela é do tamanho daquela que você já tem padrão. Então de repente o valor é o mesmo, ou você vai cobrar um percentual a mais, né? Então isso é relativo, você vai precificar, você sabe qual a diferença vai ser aí para você de valor, tá ok? Bom, então vamos lá ao que interessa, né? Vou finalmente mostrar para vocês como fazer essas tags personalizadas. Vou mostrar para vocês na plotter de recorte e de forma manual também, né? Com algumas dicas que você pode estar utilizando para fazer de forma manual, tá ok? Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá? Ative o sininho para você receber notificações de quando sair mais conteúdos como esse, tá bom? Curte o vídeo, né? Deixa o seu joinha aí pra gente. É muito importante que você interaja com o nosso conteúdo para nós acompanharmos se vocês estão gostando ou não do nosso conteúdo.
né? É importante que vocês comentem também, dizendo se estão gostando, se não estão gostando, se estão com dúvidas, se está faltando alguma coisa, para que a gente possa complementar e respondendo vocês mesmo e nos próximos vídeos. Bom, pessoal, então o primeiro passo é a criação do arquivo, tá? Então a gente primeiro precisa criar o arquivo no computador para depois mandar imprimir. Então vamos lá agora criar esse arquivo no computador, vou mostrar para vocês como que é. Bom, pessoal, então aqui eu tenho o meu arquivo, eu já deixei ele montado para facilitar um pouquinho, né, para não demorar tanto. Aqui eu tenho alguns modelos de tags que eu mais uso, tá? Eu coloquei aqui alguns dos modelos que eu mais uso e separei aqui. Esses daqui são os modelos que eu uso para fazer as tags na plotter de recorte, né? Então tem essa margem preta que é a minha margem de arte, tá? Então eu crio a minha arte dentro dessa margem preta e a margem vermelha é a minha margem de corte. Então por que eu deixo a minha marca da arte, né, a minha margem da arte ali um pouquinho maior? Pode acontecer de na plotter ela sair um pouquinho e fazer um corte um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para o outro, né, alguma coisa assim. Então costumo deixar 2 milímetros maior a minha arte do que a minha margem de corte, justamente para, se acontecer de sair um pouquinho fora, ainda fazer o corte dentro da minha arte, tá ok? Na página 2 aqui dá para ilustrar melhor, né? Então aqui eu tenho minha arte, tá? E aqui eu tenho a minha margem de corte um pouquinho maior. Aqui embaixo eu criei esses modelos aqui para fazer a impressão também. E eu vou utilizar esses cortes, né? Eu vou utilizar essas impressões para fazer o corte em um furador do corte e desses 3 tamanhos. Então é um furador que ele faz 3 tamanhos diferentes aqui, 3 larguras diferentes. O comprimento eu posso definir, eu posso escolher, fica a meu critério o comprimento, tá? É um furador próprio para tag que ele vai fazer, mas eu consigo fazer dessas 3 larguras aqui no furador. Tá ok? Então deixei aqui para ilustrar, tá? Na página 3 aqui é a impressão que eu vou fazer para poder ilustrar para vocês no furador, né, como que vai ficar esse corte dessa tag, tá ok? O segundo passo, depois que você já configurou o seu arquivo, se você vai utilizar plotter de recorte, você vai precisar configurar também o seu arquivo no software da sua plotter de recorte, né, para fazer esse recorte e mandar imprimir. Então o segundo passo é a impressão do material. Bom, é um passo bem simples, talvez o mais simples, né? Mas é um dos passos fundamentais, né? Na verdade, todos os passos são fundamentais. Então vamos lá, agora a gente vai imprimir e depois o terceiro passo é o recorte, né? Então seja ele na plotter ou de forma manual, é o terceiro passo. Bom, pessoal, impressões feitas, agora a gente vai para o terceiro passo, que é o recorte. Mas lembrando que você pode também laminar, de repente você quer dar um acabamento melhor ali, você pode laminar o seu material, então você vai inserir esse passo aí antes de recortar, tá ok? Bom, então agora a gente vai recortar o nosso material na plotter de recorte. Bom, pessoal, agora se vocês não têm uma plotter de recorte e quer fazer de forma manual, é muito simples também, tá? Você pode começar cortando, imprimindo, né? Você já imprimiu o seu material e você vai cortar o seu material, refilar ele, tá? Do jeito que você quer.
como uma dica, você pode utilizar esse tipo de refilador aqui. É um dos tipos aí 12 em 1, uma refiladora 12 em 1. Então você consegue fazer serrilha, você consegue fazer cortes ondulados, tá? Então você tem um ondulado maior, menor, mais aberto, mais fechado. Você tem vinco, você tem corte reto. Então você pode utilizar essa refiladora aqui para fazer os seus cortes. De repente você quer dar um acabamentozinho diferente, então você pode utilizar ela. Você pode simplesmente refilar com corte reto. Você pode utilizar também guilhotina, estilete, tá? Ao seu alcance. E você pode utilizar também para recortar cortadores. Por exemplo, esse daqui é um modelo de cortador circular, tá bom? Então você posiciona direitinho, abre a lâmina, né? Ela tem uma lâmina aqui embaixo. Você vai centralizar. Deixa eu virar assim um pouquinho para vocês conseguirem ver melhor. Então você vai centralizar a tagzinha aqui e você vai girar aqui e vai fazer um cortezinho circular. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo disso aí. Faço um vídeo rápido e boto lá no Instagram para vocês verem como funciona, tá bom? Tanto dessa daqui quanto da refiladora também eu posso estar fazendo para vocês, colocar um vídeo rápido lá, tá? Outro item que você pode utilizar, por exemplo, você cortou com a refiladora, com um cortador circular, então você vai precisar furar, né? Então você vai precisar, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma tagzinha, né? Então você vai precisar furar e você tem esse tipo de alicate aqui para furar esse tipo de material, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse tipo de alicate aqui, que é um alicate que ele vai fazer um furo mais fino, tá? Então eu vou furar aqui nessa pontinha aqui, pronto, e vai fazer um furinho pequenininho em cima, né? Mais fino. Esse outro alicate aqui já faz um furo maior, então você vai fazer um furinho maior aqui. E você tem diversos diâmetros, né? Diversos tipos de alicate desse tipo, fazendo furos em diversos diâmetros, tá bom? Outra opção, além desses alicates, você não tem, mas de repente você tem um furador desse tipo na sua casa. Cara, isso daqui é muito antigo, isso daqui é da época que eu era criança, mas já me ajudou muito quando eu abri minha loja, tá? Se você não tem um alicate daquele ali, você pode usar um furador desse daqui também. Olha, é muito simples, ele vai fazer o furinho, você vai posicionar e você consegue fazer diversos furos com esse tipo de furador também, tá bom? Então, é muito antigo, mas é muito útil também, tá? Isso daqui, antigamente as pessoas tinham muito, né? Costumavam ter disso dentro de casa. Então, de repente você tem aí e você pode utilizar. E você tem a opção também de estar utilizando outros tipos de cortadores que vão fazer o trabalho todo para você. Por exemplo, eu tenho essa tagzinha aqui. Essa tagzinha, ela tá toda refilada, né? Retangular. Eu tenho esse tipo de cortador aqui. Então eu vou utilizar essa tagzinha, colocar aqui dentro, né? Vou posicionar certinho no meio. Eu já fiz ela no tamanho certinho para utilizar esse equipamento, tá? Essa maquininha, e eu vou furar aqui agora. Furei. Ela já saiu no formato certinho, tá bom? Então, olha aí, já fez um cortezinho bacana, né? Um cortezinho legal. E no caso, essa daqui tem 3 tamanhos. Deixa eu pegar aqui uma impressão, por exemplo, ó, mais grossa. Essa daqui eu fiz mais larga e um pouquinho maior também, né? Então você pode colocar aqui, posiciona certinho e fica bem bacana, né? Então,
Você pode utilizar esse tipo de cortador. Tem esse tipo de cortador que vai fazer outros formatos de tag também. E inclusive você tem esse tipo de cortador para fazer o corte circular, para fazer um corte circular com uns onduladinhos, né? Então você tem diversos tipos de cortadores como esse, tá? Material que eu encontrei na Caçula. Eu comprei muita coisa na Caçula, tá? Eu comprei na Caçula esse cortador, o cortador circular, a refiladora ali 12 em 1. Comprei tudo na Caçula, tá bom? É um material muito útil, me ajudou muito enquanto eu ainda não tinha minha plotter de recorte, tá? Ajuda muito no trabalho, né? Então, de repente você não precisa fazer, imagina, como seria difícil fazer um corte como esse. Na verdade, seria impossível fazer isso manualmente, né? O trabalho que ia dar para fazer isso na tesoura é inviável, né? Não compensa. Então você pode utilizar material como esse. E além de materiais como esse, você pode fazer também esse tipo de tagzinha, dar um acabamento mais fino, né? Colocar ali um ilhóis na ponta, né? Então o ilhóis, ele é um pininho assim, uma pecinha desse tamanhozinho aqui, né? Você vai pegar uma tagzinha, né? Do seu ilhóis aqui, ó, vai encaixar o seu ilhóis, tá? E vai utilizar um alicate como esse daqui ou algum outro diferente. Tem alicates muito maiores, esse daqui é mais simples, tá? Esse daqui é só para dar o aperto mesmo, tem alicate que faz o furo também, né? Então esse daqui é um dos modelos mais simples aí que eu achei e que ajuda muito. Eu coloco o meu ilhóis aqui, eu só encaixo o meu alicate aqui na peça e dou o aperto, né? Eu dou o aperto aqui, ó, tiro o meu alicate e tá pronto, né? Um acabamento aqui com ilhóis, um acabamento mais refinado, né? Bonitinho. Então você consegue valorizar um pouco mais seu trabalho e cobrar um pouquinho mais alto também, né? Por que não? Então é uma série de opções que você tem também para fazer de forma manual, tá bom? Bom, pessoal, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado pela presença aí, por ter ficado até agora comigo. Se vocês ainda não curtiram, curta aí, tá? Então até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.